E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, hein? Estou bem, graças a Deus. E agradeço a todos vocês que alguns certamente devem orar por mim. Eu oro por todos vocês, hein? Pedindo a Deus que proteja, oriente e abençoe cada um de vocês. É muito bom estarmos de volta aqui no vídeo para conversar sobre as notícias do Ceará. Ceará que vai jogar agora diante da equipe do Sport. E vamos destacar para vocês sobre o que a gente vai conversar nesse vídeo. Vamos conversar sobre a partida entre Sport e Ceará, olhando do ponto de vista de desfalques que o Sport deve ter, olhando do ponto de vista de como deve ser o Ceará e do que o Léo Condé está pensando aí para a sua equipe. Tem algumas questões que a gente pode colocar aqui, que a gente pode emitir opinião, né? Posso emitir opinião aqui no vídeo. Vocês, nos comentários, alguns já emitiram opiniões nos comentários dos vídeos anteriores, como, por exemplo, volta o Richardson? Se ele voltar no lugar do Lourenço ou no lugar do Mogni? Coisa para a gente conversar, debater muito aqui no vídeo. Fernandinho virou titular da equipe, o que ele fez no primeiro tempo já lhe concede a condição de titular do time, que outro jogador colocaria? E Pedro Henrique é um jogador para você guardar para uma segunda etapa de jogo, pelo que ele tem feito nos últimos 3 jogos em que ele entrou no segundo tempo, 3 gols com a equipe do Ceará, coisas para a gente conversar aqui no vídeo, além desse tabu, né? Porque o Ceará ainda não conseguiu vencer o Sport pelo Campeonato Brasileiro, quando o Ceará joga fora de casa, ou seja, Sport mandante, jogando em Recife, o Ceará nunca conseguiu vencer o Sport no Campeonato Brasileiro. E olha, aqui eu dei até uma ampliada nesse tabu que está todo mundo falando dele. Nem na Série B, o Ceará conseguiu vencer o Sport, quando o Sport foi mandante em jogos, portanto, na cidade de Recife. A gente vai conversar sobre tudo isso, então, no vídeo. Já está na hora de você deixar o seu like, ele é extremamente importante para nós. É ele que dá a sua aprovação ao nosso vídeo. Então, dá uma olhada aí. Você aprovou o vídeo? O vídeo é bom? Você gostou do vídeo até agora? Olha, se você quer deixar para o final, tudo bem. Mas se você conhece a nossa forma de agir, já sabe os destaques e já quer garantir o seu like para nós, vá lá e dê o joinha, o ok, o legalzinho. Olha, ele é muito importante e você recebe, sinceramente, nossos agradecimentos, porque de alguma forma você está dizendo para a plataforma: esse vídeo é bom, e a plataforma vai entregando esse vídeo para outras pessoas. Então, muito obrigado. Você também pode nos ajudar compartilhando o vídeo. Sabe aquele grupo de amigos, de família que você tem no WhatsApp, que você tem no Telegram? Então, vá lá, dê um toquezinho em compartilhar, vai abrir lá o ícone do WhatsApp, você toca nele, manda para aquele grupo preferido. Tem também um ícone do Telegram, você vai lá, toca nele, manda para o seu grupo preferido. Pode ser o grupo de torcedores do Ceará, vocês vão amar. Você pode ter um grupo de torcedores do futebol cearense, grupo da família, grupo de amigos, colegas, da galera que bate racha. Olha, deixe lá o nosso link, que certamente vai ampliar o número de pessoas que acompanham o nosso canal. Agora, já há algum tempo, né, tem um hype também. Então você clica lá no hype e, se você tiver pontos, você pode deixar alguns com a gente. O que é que vai acontecer? A plataforma vai mandar nossos vídeos para outras pessoas. É um hype, você está jogando o nosso vídeo para cima, você está mandando esse vídeo para outras pessoas. Você está dizendo para a plataforma: olha, esse vídeo merece alcançar outras pessoas. Muito legal contar com vocês cooperando conosco em relação a isso. Eu quero te passar aquela dica importante que eu tenho passado nos nossos vídeos em relação ao especialista elétrico. Olha, ele faz aquilo que precisa na parte elétrica na sua casa. Você está com uma tomada quebrada, tomada queimada, você vai lá, coloca lá o seu carregador de celular, liga no celular, cadê? Não carrega. É claro que a energia pode não estar chegando lá, ou pode estar chegando, mas a tomada queimada não leva a energia para o seu celular. Como é que você sabe o que é para fazer? Como é que você sabe o que fazer? Como é que você sabe fazer e não tomar um choque elétrico? Se você não é um especialista elétrico, o especialista elétrico vai resolver isso para você. Se você tenta ligar a lâmpada, a energia ali, a lâmpada através da energia,
e você não consegue, você bota o interruptor para um lado, bota o interruptor para o outro, não acontece nada. Pode ser um problema na energia. Esse problema pode estar ligado a que a energia não chega lá no interruptor, pode não estar chegando lá na lâmpada, ou pode simplesmente o interruptor estar com defeito, ou o local lá que a lâmpada está colocada estar com defeito. Você já trocou a lâmpada, não é a lâmpada? Olha, o especialista elétrico resolve para você. Eu vou contar outra que o especialista elétrico resolve, que é muito, muito importante. Tem aquele local que você, sei lá, senta para ver TV, ou qualquer outra coisa, mas você quer que o seu celular esteja carregando ali, bem pertinho de você, porque ele vai tocar, porque você vai mandar uma mensagem para um grupo, porque o grupo está mandando mensagem para você, porque você daqui a pouco vai precisar dele, mas não tem nenhuma tomada ali. O especialista elétrico vai colocar a tomada onde você quiser, onde você precisar. Então, fala com ele, fala com o especialista elétrico, o problema que você tiver, você resolve. Eu sempre digo para vocês, e é real, não brinque com a questão elétrica, não é qualquer um que pode mexer. Lembre que se você é um profissional, o seu trabalho não é todo mundo que sabe fazer, então o trabalho do especialista elétrico é um trabalho com ele, você entra em contato e certamente esse dinheiro, esse gasto que você vai ter, não vai ser gasto, vai ser por um investimento na melhoria da infraestrutura elétrica do seu lar. Então, não esqueça de conversar com o especialista elétrico, ele resolve os seus problemas. Assim como no ramo de motopeças, quem resolve os problemas é Primos Motopeças. Vamos para uma mensagem de Primos Motopeças. Na volta, a gente conversa sobre esses assuntos do Ceará. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Pois é, galera, a gente estava falando sobre Ceará Esporte, né? Esporte Ceará, porque o jogo é em Recife, mas o esporte tem desfalques. Quais são os desfalques na equipe do esporte? O esporte não conta com o zagueiro Ramon e com o volante Rivera, os dois suspensos. O Ramon esteve no Ceará, a gente costuma talvez não dar muito valor a Ramon, ele nunca foi um cara de jogar uma sequência muito grande de jogos, porque sempre, a cada 4 ou 5 partidas, ele se contundia, e se contundiu muitas vezes no início da temporada, e não deu tempo para ele jogar as partidas mais importantes, decisivas, do estadual, decisivas na Copa do Nordeste, decisivas também no Campeonato Brasileiro, então talvez a gente não dá muito valor a ele, mas o esporte aceitou pagar 1 milhão para levar o jogador, porque trata-se de um bom jogador. No Ceará, muitas contusões, mas o Ramon, tecnicamente, é um bom jogador. Então, é interessante para o Ceará jogar contra o Sport sem um dos seus titulares importantes, o zagueiro Ramon. Também o Rivera, que é um jogador de meio campo, é um volante da equipe. E, segundo minhas informações, as informações que eu obtive lá em Recife, o João Silva é o mais provável substituto do Ramon na zaga e o Pedro Augusto é o mais provável substituto do Rivera no setor do meio-campo. Perguntei a quem me passou as informações e o que eles me disseram é que realmente cai um pouco por duas questões. Primeiro, eles acham que tecnicamente os titulares são melhores. Talvez por isso sejam os titulares, obviamente. Mas também tem a questão de ritmo de jogo, porque Ramon e Rivera estavam jogando em sequência e aí perde-se essa sequência desses dois jogadores. Entendam que não é contusão, ou seja, eles não podem, de repente, ter um aval do departamento médico e jogar. Foram suspensos, vão ter que cumprir a suspensão automática. Então, realmente, Ramon e Rivera
não estarão em campo contra o Ceará na Ilha do Retiro. Você deve estar ouvindo muito falar dessa questão de o esporte não é tão fácil como esperado. Espero que vocês estejam ouvindo isso, né? Porque se ouviram, já ouviram nossos vídeos anteriores, nosso short e tudo que eu estou colocando aqui, baseado na verdade, na realidade. Não é nada inventado. Por exemplo, o Sport, nas suas 6 últimas partidas em casa, ele só perdeu uma vez. Então pensem aí. O Sport, um time que está lutando para não cair, para não ser rebaixado, nos últimos 6 jogos em casa, só uma vez ele perdeu, e ele perdeu para o Vasco, há 3 rodadas atrás. Ele, pegando esse recorte de 6 últimos jogos, empatou com o Santos em 2-2, empatou com o Bahia em 0-0, empatou com o São Paulo em 2-2, perdeu para o Vasco em 3-2, e foi um jogão, tudo poderia ter acontecido, acabou perdendo por 3-2 para o Vasco, venceu o Corinthians por 1-0, olha aí onde o Corinthians está na tabela, e empatou com o Fluminense em 2-2, inclusive buscando esse empate já no final do jogo. Então, dá para entender que não há facilidade, o Ceará não vai encontrar facilidade para conseguir esse bom resultado, não. Porque são os últimos 6 jogos, não é que seja um recorte qualquer de 6 partidas. Nas últimas 6, o Sport só perdeu uma vez. E aí você pode se perguntar, mas Danilo, cada vez que o Sport não ganha, como a maioria aqui dos jogos foi empate, ele só marca um ponto, ele vai ficando com uma situação mais difícil de se livrar do rebaixamento. Verdade. Então, cada vez que isso acontece, as chances dele sair dessa zona aumentam. Verdade. E cada vez que essas chances aumentam, menos ou menor é a necessidade, tem menos necessidade o Sport de brigar por pontos, porque já vislumbra que não vai se manter na Série A do Brasileiro. Tudo verdade. A situação do Sport é muito difícil para se manter na Série A do Brasileiro. Contudo, entendam que, apesar da gente às vezes dizer isso, mas é uma semântica, o futebol, o time em campo, ele não é uma máquina. Ele é composto de 11 atletas, 11 peças humanas que estão ali em campo. E essas peças humanas, elas preferem, em 2026, estar na Série A do Brasileiro, independente do Sport, apesar do Sport poder ser rebaixado. Então, essas peças, elas têm um trunfo para que possam se manter na Série A do Brasileiro. E esse trunfo é o futebol que elas apresentam em campo. E o atleta, ele é tão bom quanto suas últimas partidas. Ele é tão importante dentro de uma divisão de campeonato brasileiro quanto o seu campeonato brasileiro anterior. Então, esses atletas certamente vão tentar mostrar que, apesar do rebaixamento, apesar de estarem num time que caiu, eles têm padrão de qualidade técnica para jogar a Série A. E aí as alternativas são muitas, né? Para um time que sobe, é a alternativa de jogadores de um time que já foi acostumado, esses jogadores já passaram pelo menos uma temporada, alguns mais, na Série A do Brasileiro. E o grande trunfo é realmente jogar bem, fazer boas partidas. E a partida do Ceará se apresenta como uma delas. Então não tenham dúvidas de que esses atletas, loucos por uma continuidade na Série A do Brasileiro, não farão uma partida ruim, uma partida horrível, não vão fazer corpo mole, ou vão pensar, estamos rebaixados, nada adianta, porque eles não são obrigados a descerem para a Série B com o Sport, desde que eles apresentem futebol para se manterem na Série A, e é aí que entra essa partida diante da equipe do Ceará. Então, tire da cabeça que os jogadores do Sport não estão nem aí. Eles podem já não verem com o Sport um futuro na Série A, mas eles vão ver, e já certamente foram informados pelos seus empresários, que precisam jogar muita bola, para que eles, se não o Sport, mas eles se mantenham na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o que se soma a isso é a situação do Ceará quando enfrenta o Sport em campeonatos brasileiros. Até aqui, o Ceará
não conseguiu vitórias diante do Sport, quando o Sport é mandante no Brasileirão. No Brasileirão, aí estamos falando dos pontos corridos, esse Brasileirão novo, 6 jogos entre Ceará e Sport pelo Brasileirão, 4 derrotas e 2 empates. Ou seja, o Ceará não venceu nenhuma partida em Brasileirão, jogando contra o Sport, quando o Sport foi mandante nessa competição. E o pior, o Ceará também nunca venceu pela Série B e nunca venceu pela extinta Taça Brasil. O Sport, o Ceará venceu várias vezes em casa. Venceu em outras competições, mas Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A, a Série B, a Taça Brasil, o Ceará nunca conseguiu vencer o Sport em Recife, vencer o Sport na Ilha do Retiro ou em outros estádios onde ele mandou os jogos, jogando como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Agora, o Ceará venceu sim, eu estou dizendo isso porque depois eu vou dizer assim, o Danilo fez o vídeo e está errado, porque o Ceará venceu sim, eu lembro, é que o Ceará venceu lá pela Copa do Brasil, o Ceará venceu lá pela Copa do Nordeste, incluindo aquele 4-0, e venceu lá pelo torneio Norte-Nordeste. Ele só não venceu pelo Brasileirão, pela Série B e pela Taça Brasil. E vamos pensar aqui em Brasileirão, porque esse jogo é do Brasileirão. O Ceará está na principal divisão do futebol brasileiro. Se o Ceará vencer essa partida, ele quebra esse tabu de, no Brasileirão, nunca ter vencido a equipe do Sport. E pode ter, inclusive, lei do ex, porque no Sport esteve o Mugni, meio-campista que, inclusive, no último jogo fez gol diante da equipe do Santos. E o Mugni falou dessa difícil missão quando joga na Ilha do Retiro, ou seja, difícil missão, embora um jogo muito importante, difícil missão de vencer o Sport mandante, o Sport na Ilha do Retiro. Muito difícil, como você falou, eu joguei lá e mesmo estando nessa posição, a torcida dele não vai deixar os jogadores ficar mole, ficar entregando. Sinceramente vai ser um jogo muito difícil. E enquanto a gente, acho que é o que vem fazendo durante o ano todo, que é tomando cada jogo como uma final. Alguns, obviamente, nós conseguimos vencer, conseguimos jogar, desempenhar bem, outros não tanto. Mas passou o jogo que passou, a gente mudava de novo a nossa mentalidade e focava no próximo jogo, e é o que a gente vem fazendo. Então a gente teve essa semana que foi atípica, né? Porque foram, acho que uns 10, 12 dias, acho que a gente vai treinar, foi muito bom. A gente treinou bem e acho que chegamos muito bem preparados. E o Mugni sabe disso por ter jogado no Sport, ou seja, estar do lado do Sport dos jogos, e por ter jogado contra o Sport, ou seja, estar do outro lado enfrentando o Sport em jogos na Ilha do Retiro. Então ele sabe toda essa dificuldade, e isso aí independe dessa lanterna, dessa última colocação do Sport em campeonatos brasileiros. Vocês sabem que o contrato do Mugni termina ao final de 2025. 31 de dezembro de 2025, acabou o contrato do Mugni com o Ceará. E até o momento, esse contrato não foi renovado. Embora o Ceará já tenha feito uma proposta oficial ao Mugni para renovar o contrato para a próxima temporada. E eu já adianto, a parte financeira do contrato, o Mugni aprovou. O empresário do Mugni aprovou. Mas o Mugni ainda não assinou essa ampliação de vínculo com o Ceará. Mano, eu quero ficar. Não vou mentir, sinceramente eu quero ficar. A gente, não é que a gente recebeu uma proposta. Sinceramente, eu tive minhas exigências. Talvez eu queria um contrato de 2 anos, porque para eu me sentir mais confortável, tenho minha família também. Então isso é muito importante para o jogador, porque se eu assino um ano, em maio de novo tem que estar falando se a gente vai ficar ou não vai ficar. Uma vez que você assina um contrato de 2 anos, para mim dá mais tranquilidade, né? Então tem alguns números e essas coisas pendentes, mas meu objetivo, sinceramente, é ficar, porque eu estou muito feliz aqui. E eu acho que o clube ainda tem para crescer, isso que é muito bom. A gente vem de uma Série B, que eu acho que para um clube como esse, com a torcida de massa, a Série B estava pequena, mas você tem que pagar o preço. A gente está pagando o preço e
vem etapas difíceis, como a Série A, você tem que se manter. Se você quer jogar Copas Internacionais, você tem que manter um nível de competência muito alto. Mas eu gostaria muito de estar nesse momento do Ceará. Talvez seja algo para a gente se aprofundar num outro vídeo sobre Mugni. Fica ou não? Merece contrato mais longo como ele quer ou não? Se ele disser não, ele é um jogador prescindível ou imprescindível para o pensamento do Ceará 2026? Talvez a gente precise conversar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, eu entendo a posição do Mugni, que quer um contrato maior, não pode estar errado. É como se eu, você, um funcionário, estivéssemos assumindo um contrato com a empresa e a gente quisesse uma segurança para poder fazer o nosso trabalho. Mas também compreendo a parte do Ceará, que está em busca do melhor para ele. Mugni aos 33 anos, 34 em 2026, 35 em 2027, irá render o que hoje rende. Ele está sendo contratado, ele foi contratado, ele está na mira para renovação de contrato pelo que ele está fazendo em 2025. Ele vai ter essa qualidade para 2026? O clube entende que sim, é muito próximo. Mas ele terá para 2027 o que ele apresentar em 2026, do ponto de vista do clube, é o que vai dizer se ele vale para 2027. E hoje o Mugni já quer um contrato direto para 2027. Então, é uma questão que a gente precisa conversar um pouco mais no outro vídeo. No geral, penso que o Ceará está fazendo a coisa certa, oferecendo a ele um contrato para 2026. E mais, que o Ceará comece a avaliar nomes para o setor. Porque, como o Mugni deixou claro, que a ideia dele é contrato de 2 anos, e se o Ceará não chegar ao interesse para colocar na mão do jogador a possibilidade de um contrato de 2 anos, ele precisa ter opções. Porque hoje o Mugni é um jogador interessante. Eu não diria imprescindível, mas interessante. Um jogador que ajuda, que é importante para o Ceará e que seria importante a sua permanência para 2026. Então, se você não tem certeza, comece a elencar atletas que possam substituí-lo. Porque se alguém chegar com uma proposta de 2 anos como o Mugni quer, vai estar à frente do Ceará. E, como já faltam menos de 6 meses para o final do contrato, o Mugni já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe de futebol. Vamos dar uma olhadinha aí na situação do Ceará dentro desse campeonato brasileiro? Pois é, o Vozão está na 10ª colocação no Brasileirão, com seus 34 pontos. Referência lá em cima, os 6 primeiros que tem vaga assegurada na Libertadores. O Fluminense está na beirinha, né, com os 38, mas quem está lá é o Bahia com 43. Então, são 9 pontos de diferença para esse grupo lá em cima da Libertadores. Não estou dizendo que o Ceará vai brigar para Libertadores nem nada. É uma referência para que você se poste num local aonde você possa estar mais perto de cima do que de baixo. Isso é ótimo, isso é a melhor coisa que pode fazer. Então, uma referência. A referência embaixo, claro que é a zona de rebaixamento, onde tem o Vitória com 25 pontos. Então, são 9 pontos também. E era isso que eu queria dizer para vocês. A diferença lá para a zona de cima da classificação da Libertadores, diferença de 9 pontos. De baixo, na zona de rebaixamento, 9 pontos. O Ceará está bem no meio ali dessas duas referências importantes, que são as principais referências, a gente pensando em um campeonato brasileiro. E próximos jogos do Ceará. O Ceará joga com o Sport, o jogo desta quarta-feira, a partida das 8 da noite. No próximo domingo, volta a jogar em casa, o adversário é o Botafogo, partida das 6h30 da noite. Contra o Atlético Mineiro, o Ceará joga no sábado, dia 25, partida das 4 da tarde, se não mudarem, porque esse jogo com o Botafogo era 4 da tarde. Aí, de repente, a TV que transmite pediu para mudar para 6h30. A TV vai transmitir ela aberta? Não. Vai transmitir em canal fechado? Sim. Canal fechado tem um pay-per-view, você pode passar qualquer hora, não é? Uhum. Mesmo assim, a TV, viu? A TV pediu para sair de 4 e ir para 6h30 da noite. Eu não quero dizer nada.
os amigos e amigas são inteligentes. 6h30 da noite, esse confronto contra o Botafogo, que estava marcado para as 4. 6h30 da noite, no domingo. No sábado, dia 25 de outubro, 4 da tarde contra o Atlético Mineiro. Se não mudar, 4 da tarde contra o Atlético Mineiro. Depois, o Ceará joga no dia 29 e no dia 2 de novembro, 2 partidas contra o Fluminense. A do dia 29 já expliquei, ela é lá pela 12ª rodada do primeiro turno. Aquele jogo atrasado que ficou com o Fluminense viajando para jogar o Mundial de Clubes e aí acabou não enfrentando o Ceará. Essa partida acontece às 7 da noite. E no dia 2 de novembro, de novo o Fluminense, mas aí já é um jogo válido por esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E como no primeiro turno o Ceará joga no Rio, no segundo turno o Ceará joga no Castelão. Então são essas as próximas 5 partidas do Ceará nesse Brasileirão. E que Ceará nós deveremos ter diante dessa equipe do Sport? Vamos discutir aqui aquelas questões que a gente colocou no começo. Primeiro, volta o Richarlison? Sim, eu voltaria o Richarlison. Por quê? Porque vai jogar fora de casa, porque é mais um jogador de marcação. E eu penso que existe essa necessidade, principalmente com você jogando fora de casa, mesmo sendo um Sport. A gente já colocou aqui vários aspectos que mostram que o Sport não será favas contadas, que individualmente cada jogador quer mostrar o seu melhor em campo para permanecer, se possível, na Série A do Brasileiro, para conseguir um bom contrato para 2026. Então, eu colocaria o Richarlison de volta. Agora, fica a dúvida, no lugar do Lourenço, no lugar do Mugni? Eu colocaria no lugar do Lourenço, manteria o Mugni. Entendo que ele entrou muito bem, entendo que ele vem de um período sem jogar, e isso lhe deixa com um tanque cheio, ou seja, fisicamente muito bem. E quando o Mugni está nessa situação, onde ele não tem problema clínico, e ele está sem o desgaste de jogos em sequência, ele rende muito bem, e ele tecnicamente é superior ao Lourenço. No balanço geral de técnico e físico, no balanço geral de marcação e entrega ofensiva, o Lourenço é melhor. No balanço de média. Mas se eu vou ter o Richarlison, se eu vou ter o Dieguinho, se eu vou ter uma dupla de marcação, sei lá, o Fernando Sobral, se eu vou ter 2 marcadores no time, eu posso ter um jogador como o Mugni, que até marca um pouco, mas que tecnicamente é superior à outra opção, que era o Lourenço. Essa é a minha opinião. Em relação ao ataque, a opinião precisa vir concernente a quem será o atacante do lado esquerdo. Meu ponto de vista, eu manteria o Fernandinho. Acho que deu certo na partida contra o Santos. Entendo que ele fez o balanço como pôde. Também é um jogador que volta de um período sem jogar. Ora, no caso dele foram 3 coisas, né? Uma cirurgia, depois uma contusão muscular, depois uma alergia. Teve de tudo o Fernandinho. Mas é um bom jogador. Ele volta e acho que voltou bem. Entendo que ele voltou bem. Nada de exuberante, o Ceará não teve nada de exuberante do lado esquerdo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, e ele pode fazer muito bem aquele balanço entre o ofensivo e o defensivo do lado esquerdo. Não como o Galeano. Amigos, amigas, a palavra é muito forte, mas ninguém faz aquilo como o Galeano. Eu estou tentando achar alguém no futebol brasileiro, mas você coloca aí no comentário. No futebol brasileiro, um atacante de lado que, quando chega na frente, faz gol sempre que tem a oportunidade, mas lá atrás ele marca como se fosse o lateral. E eu não estou dizendo que ele seja nenhum supra-sumo. Aliás, já disse para vocês aqui em outros vídeos que não é o atacante dos meus sonhos. Incrível, né? Não é o atacante dos meus sonhos. Porque o atacante dos meus sonhos dribla, é insinuante, chuta bem de fora da área, chega na área e faz os gols. O atacante dos meus sonhos, ele vive nos meus sonhos, né? E nos sonhos de vocês. O atacante dos nossos sonhos de lado. Mas o que o Galeano tem feito nessa temporada tem sido incrível. Se doando para a equipe em N momentos, tem sido um dos jogadores mais importantes do elenco do Ceará. Então, ninguém faz como o Galeano. Eu só quero que faça um pouquinho, que volte um pouco, que marque um pouco, que cerque, que não deixe que o ataque adversário faça dupla, faça jogada de linha de passe em cima do lateral. E acho que o Fernandinho pode fazer isso
pelo primeiro tempo, um pouquinho do segundo, e aí entraria o Pedro Henrique. Se entrar como entrou nos últimos jogos, quem sabe gol, quem sabe jogada de gol, quem sabe até assistência. O Pedro Henrique também fez isso para o gol do Fernando Sobral diante da equipe do Santos. Então, é esse o meu pensamento. Vamos lá, como é que seria então o Ceará? Se todo mundo estiver ok, estou partindo do pressuposto que está todo mundo ok, porque não tem ninguém suspenso. O Dieguinho começou a última semana no departamento médico, não tive informações, as informações serão muito fechadas até o momento da gravação desse vídeo em relação a isso, mas se ele tiver condição ele vai para o jogo, se ele não tiver condição acredito que vai o Fernando Sobral. Estou pensando no Richardson, estou pensando que o Richardson já entra de qualquer forma. Então Dieguinho ou Fernando Sobral e Richardson, Mugni. É esse o meio campo. O ataque, Galeano, Fernandinho, Pedro Raul. Ah, Danilo, por que não falou da defesa? Porque a defesa não tem que mexer. A defesa é Bruno no gol, Fabiano na lateral direita, o Marcos Vitor e o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. Então vamos lá. Direitinho o 11 do Ceará, no meu ponto de vista, para a partida. O Bruno lá no gol, na lateral direita o Fabiano, na zaga o Marcos Vitor e o William Machado. Que dupla de zaga. E na lateral esquerda o Matheus Bahia. Vamos pensar agora no meio campo. Dieguinho, se tiver realmente algum problema, aí Fernando Sobral. Mas ok, Dieguinho para mim. No segundo volante eu colocaria o Richardson de volta e o Mugni como o meia. Aí, claro que o Condé pode tomar as outras opções. Eu estou colocando o time, você vai dizer, veio diferente, isso, aquilo. Alguma contusão, ou a opção do treinador pelo Lourenço, em lugar de um dos dois, ou do Richardson, ou do Mugni. O meu time seria isso. Dieguinho ou Fernando Sobral, Richardson e Mugni. E na frente, eu, não dá para dizer que não, né? Manteria com certeza, firmemente, o Galeano do lado direito. Hoje, um jogador importante, pelo que já dissemos aqui no vídeo. Do lado esquerdo, o Fernandinho e o Pedro Raul como centroavante. E eu estou com a impressão que o Pedro Raul vai marcar um gol na Ilha do Retiro. Não sei, não sei porquê. Apenas me veio essa impressão. Na hora que eu for falar o nome do Pedro Raul, me veio a impressão assim, gol na minha cabeça, gol. Já faz tempo que ele não faz, quem sabe ele marque gol, mas se ele ajudar, como ajudou na última partida, até a cabeçada errada, deu certo para que o Mugni fizesse o primeiro gol do Ceará, também está valendo. Acredito que esse 11 é o 11 que o Ceará deve entrar em campo contra o Sport, mas quero o ponto de vista de vocês. Nos comentários vocês podem dizer, olha Danilo, você está equivocado, totalmente errado, esse jogador não é para estar em campo, é para estar fulano, é para estar cicrano, é para estar beltrano, e eu vou ler os comentários de vocês e conversar com vocês em relação aos seus pontos de vista, que são muito interessantes, algumas vezes já mudaram a minha forma de ver algumas coisas, dada a inteligência que vocês têm do ponto de vista de vocês, que vocês colocam muitas vezes para nós aqui no vídeo. Então, fico aguardando os comentários de vocês, fico aguardando o like de vocês. Se você é daquele, não, like só no final do vídeo, então tá na hora. Chega lá, dá um like, o ok, o legalzinho, o gostei, e confirma para a plataforma, olha, aprovei esse vídeo, manda esse vídeo aí para outras pessoas, porque ele está 100% aprovado e eu quero mesmo pessoas com o seu perfil, então agradeço demais pelo seu like por aqui. Se você tem aquele grupo que você é acostumado a compartilhar os nossos vídeos, não esqueça, vai lá, compartilha, entra no Telegram, entra no WhatsApp, manda para o seu grupo preferido. Se você ainda não fez isso, faça. Manda lá para o grupo de amigos, para o grupo da família. Se for um grupo aqui no estado do Ceará, olha, não tenha nem dúvida, a maioria é torcedor do Ceará e esses torcedores irão certamente gostar demais do nosso conteúdo, porque é um conteúdo falando das notícias do Ceará. Se você tem pontos no Hype, vá lá no Hype e gaste alguns pontos com a gente, jogando o nosso vídeo para cima, para que ele possa ser melhor aproveitado por outras pessoas na plataforma. Não sabe se tem ponto no Hype? Olha, nem eu sei também quando eu tento fazer alguma coisa. Primeiro, eu não posso dar Hype no meu vídeo, então não é possível. Mas para vídeos que eu gosto, eu fico lá passando Hype, eu só sei quando eu clico. Clica no Hype, você observa se tem os pontos, e aí você gasta esses pontinhos com a gente, nossos sinceros agradecimentos por eles. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui abaixo na descrição do vídeo
o primeiro link te leva para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica e vira um inscrito. Não confunda, você não vai pagar nada, não é membro do canal, é inscrito no canal, algo que a plataforma te dá gratuitamente. Para que serve? Para você achar o canal com mais facilidade. Para você ir lá no sininho, depois que você vira um inscrito, você vai no sininho, ativa todas as notificações e aí toda vez que tiver vídeo novo, ele chega para você e você já pode acompanhar os nossos vídeos. Então, meus sinceros agradecimentos, amigo, amiga, por ter nos suportado até aqui. Muita gente diz que é fatigante, um vídeo longo, falando de assuntos repetidamente. Hoje eu tentei não repetir muito a minha opinião nos vídeos, vou tentar melhorar sempre, mas vou tentar, acima de tudo, trazer informações checadas, dar opiniões com base naquilo que eu vejo nos jogos, informações que chegam para mim também ajudam a passar essa opinião para vocês, e eu agradeço demais porque vocês acompanham os nossos vídeos, eu sei que vocês compartilham, eu sei que vocês dão like, eu sei que vocês são inscritos ou vão se inscrever no nosso canal, e eu sei também que vocês torcem por nós para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas, e os meus sinceros agradecimentos por tudo isso, meus amigos e amigas que acompanham os nossos vídeos aqui no canal. E eu cumpro a promessa, tenho cumprido até aqui. Se Deus quiser, vou continuar cumprindo essa promessa que a gente tem desde o início, né? A gente acordou isso aí, a gente fez esse acerto, ele está valendo. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!